Olá, pessoal. Meu nome é Lara Monteiro. Estamos aqui em mais um grupo de estudos da Consegue. Hoje a gente vai falar do livro PHG, Gestalt Terapia. Estamos na página 137, no último parágrafo aqui. Então, vamos dar sequência. Lembrando que a gente está no subtópico 5, a livre associação como um experimento de linguagem. Esse é o capítulo 7, verbalização e poesia. Existe uma virtude mais essencial na livre associação, mais próxima do uso que a psicanálise classicamente fez dela. A razão pela qual se pede ao paciente que faça associações livres, em lugar de contar sua história e responder a perguntas, é naturalmente porque sua conversa costumeira é neuroticamente rígida, é uma integração falsa de sua experiência. A figura da qual tem consciência é confusa, obscura e desinteressante, porque o fundo contém outras figuras reprimidas, das quais ele não tem consciência, mas que distraem sua atenção, absorvem energia e impedem um desenvolvimento criativo. A livre associação rompe essa relação rígida entre figura e fundo e permite que outras coisas venham para o primeiro plano. O terapeuta as anota, mas qual a vantagem disso para o paciente? Não se trata de que, como vimos, se possa fazer com que as novas figuras se combinem com sua figura habitual de sua experiência, porque a atitude da livre associação está dissociada dessa experiência. Na verdade, trata-se disso. Ele aprende que algo que não conhece como sendo dele surge de sua escuridão e, ainda assim, é significativo. Desse modo, talvez ele seja encorajado a explorar, a considerar sua inconsciência como terra incógnita, mas não como caos. Desse ponto de vista, ele tem naturalmente que se tornar um parceiro no processo de interpretar. A noção aqui é de que a máxima conhece-te a ti próprio é uma ética humana, não é algo que nos fazem quando estamos em dificuldades, mas algo que fazemos em prol de nós como seres humanos. A atitude misteriosa do terapeuta com relação à interpretação, retendo-a ou distribuindo-a pouco a pouco no momento adequado, é contrária a isso. Não se conclui, contudo, que o analista revelará todas suas interpretações, mas exatamente ele interpretará muito pouco, mas dará ao paciente os instrumentos do analista. Deveria ser óbvio que a falta de curiosidade estarrecedora das pessoas é um sintoma epidêmico e neurótico. Sócrates sabia que isto se devia ao temor do autoconhecimento. Freud enfatizou um medo específico de conhecimento sexual do qual se mantém as crianças afastadas. Desse modo, é insensato conduzir um trajeto de cura num contexto que confirma a divisão. O terapeuta, o adulto, sabe tudo. E nós próprios nunca podemos conhecer o segredo a não ser que nos contem. Contudo, é a possessão dos instrumentos que sobrepuja o medo de ser excluído. Alguém quer falar daqui ou pode seguir? Beleza. Finalmente, contrastemos os 3 modos de fala empregados no experimento de livre associação. O paciente que faz a livre associação, o terapeuta que aprende algo e o diz a si próprio, e o terapeuta que explica o que sabe ao paciente. Temos aqui 3 conjuntos diferentes de palavras que se relacionam a um caso existente. Para o paciente, suas associações são o equivalente a sílabas sem sentido, verbalização pura. A partir dessas palavras, no entanto, o terapeuta torna-se consciente do paciente e essa consciência, formulada em sentenças que ele diz a si próprio, relata um caso existente. Elas são verdade. Não obstante, nesse contexto, as mesmas sentenças ditas ao paciente não são mais verdadeiras. Porque não funcionam. Não, peraí.
ao paciente não são mais verdadeiras, nem para o paciente, nem agora para o terapeuta. Não são verdadeiras porque não funcionam, não têm valor como prova, são meras abstrações. Para um lógico, esse fator, o interesse do terapeuta ou a falta de interesse do paciente, o acolhimento das proposições da nossa própria realidade ou sua rejeição, poderiam parecer irrelevantes. Ele diria que se trata de uma questão meramente psicológica, importante no plano terapêutico, mas logicamente insignificante se o paciente apreende a verdade da interpretação ou não, ou em que nível ele a apreende. Contudo, deveríamos expressar isso, de preferência, da seguinte maneira: o caso existente aqui é, por ora, potencial, é uma abstração. E se há uma realidade ou uma realidade inteiramente diversificada da qual se possui uma verdade, depende das palavras da formulação, do interesse e da atitude com a qual é apreendida. Para um lógico treinado em física, o uso correto das palavras, a fala que é mais significativa sobre a realidade, tem um vocabulário escasso de símbolos, coisas. Uma sintaxe analítica que expressa o complexo por meio de acréscimos e uma ausência de tom passional. E ele reformaria a linguagem nesse sentido, por exemplo, o sentido do inglês básico. Contudo, para um psicólogo preocupado com a falta de afeto de nossos tempos, a fala correta tem suas características exatamente contrárias. Está cheia de inflexões passionais da fala da infância, suas palavras são estruturas funcionais complexas com as palavras dos primitivos, e sua sintaxe é a poesia. Pelo que eu estou entendendo aqui, o que ele traz, né, dessa questão da livre associação, tem muito a ver também com o fato da forma que é falado aquela história, aquela experiência que está sendo contada. Qual que é a intensidade da fala, quais emoções mobilizam, como que aquilo se desenvolve ali naquele momento que está sendo dito. Quando ele fala que é só abstração, acredito que ele esteja falando até da ideia que a gente tem do mecanismo de defesa de racionalização, né? Que é você verbalizar, né? Aquela fala verborrágica, você fala, mas ali não cabe um sentido próprio, é só você colocando para fora ou falando de forma automática, sem muito ali agregar de sentido para aquilo que está sendo dito. Né? Então, o que ele fala, eu acho que ele faz uma crítica aí à livre associação da ideia psicanalítica, né, que é interpretativa, que dá a ideia de que é o terapeuta quem sabe mais, né, do cliente, do que ele mesmo, que coloca o terapeuta nessa posição da pessoa que sabe e que vai ensinar ou que vai dizer o que acredita que seja para o cliente aprovar ou não aprovar, né? Para ele, como se ele tivesse um conhecimento maior sobre aquela pessoa que está ali. E, na verdade, a gente sabe, né, e a gente explora isso na Gestalt terapia, que o cliente sabe de si, né? Ele sabe de si, por mais que não esteja consciente disso, ainda assim, a partir das próprias questões, das próprias potências que ele vai se desenvolvendo. Né? E não cabe a nós interpretar novamente, retomamos esse ponto da questão, que nós não interpretamos, muitas vezes descrevemos, né, o que a gente observa, mas a interpretação não cabe ao terapeuta, que a gente faz a exploração fenomenológica, de tentar entender o sentido que cada paciente dá, aquilo que está apresentando ali, como é para ele falar sobre as coisas que está falando, tentar entender se o cliente está preenchendo a sessão, né? Ou se ele realmente vê um sentido em explorar aquilo que ele está falando dentro da sessão ali com você. Então, assim, nosso papel é muito mais de estar com aquele cliente naquele espaço,
do que de ensinar algo, né? Desse lugar de saber aí que a psicanálise geralmente coloca o terapeuta. Alguém quer falar alguma coisa? Quer explorar algum ponto que eu não cheguei a falar? Não, acho que é isso mesmo. De certa forma, confirmando aqui, né? Reforçando, né? Desde o do livro dele de Ego, Fome e Agressão, ele vem desconstruindo essas tópicas da psicanálise, né? E construindo uma nova perspectiva. E a associação livre, né? Aqui, quando ele fala como associação livre, é um modo de linguagem, né? E aí ele já traz justamente a crítica a partir disso, quando ele diz isso, porque por exemplo, o modo de linguagem da fala poética e o modo de linguagem da associação livre, né? Então, são formas, são modos diferentes de você compreender o processo. E aí, quando ele faz aquela divisão de 3 etapas, né? O terapeuta que a pessoa que faz a associação livre, o terapeuta que chega à consciência a partir da ideia causuística, né? De causas, e comunica ao paciente. Quer dizer, qual é a posição do paciente, como ele se contacta com a experiência dele. Então, ele não entra em contato com a experiência. Na associação livre, é justamente um mecanismo de evitação deliberada, porque ela é condicionada. Ela é condicionada por essas matizes, né? Verborrágicas, explicativas, de causas. E aí, o paciente não aprende a saber sobre si, né? Alguém comunica a ele algo sobre si. Então não é ali no set terapêutico, ele não progressa, ele não cresce no sentido de conhecimento de si mesmo, né? Ele não aprende. Então, e aí é uma investigação, de certa forma, unilateral, porque, de certa forma, a teoria da concentração, né, que Peirce traz, em contraposição justamente à associação livre, né? A teoria da concentração opõe justamente a ideia da associação livre, que, em tese, é promotora de processos evitatórios das experiências do paciente, né? Do cliente. E aí ele contrapõe isso com a concentração que te coloca no campo, no momento do ponto zero. Ele te convida e te convoca ao processo do ponto zero, que é justamente estar presentificado e experienciar o seu processo, né, enquanto tal. Não do ponto de vista de unilateral, e você fazer um mergulho através de mecanismos passados, né, com elaborações, de certa forma, dispersas na imensidão, em que o responsável em fazer essa coleta é o terapeuta, né? Juntar os caquinhos e dar o processo de explicação do que o que está passando ali. E aí é justamente no ponto que ele fala aqui. É a partir disso que o paciente toma consciência de algo que ele ignorava, mas que não é ele que dá sentido a isso, é justamente o terapeuta, né? Então, veja só, inclusive a gente pode pensar até naquela relação de dependência, né? Gerador de que sempre alguém vai dizer algo sobre mim, e eu não sei, eu sei muito pouco sobre mim, e o outro sabe muito mais sobre mim do que eu sei mais sobre mim, né? Então, só faz reforçar esses lugares, na verdade, né? Então, e em outro, falando de outra forma, é um sentido de mesmo de disseminação de neurose, né? Incentiva a neurose mesmo, é manter você no lugar da neurose, de certa forma, né? Porque a ideia de você ajustar ter um ajustamento criativo saudável é justamente você entrar em contato com o seu processo, né? E a associação livre
de forma estrutural, o afasta, né, desse processo. Sim, sim. É isso, né? Existem várias críticas pontuais aqui à psicanálise ao longo do livro, e a gente vai até percebendo, assim, quando ele traz a visão da psicanálise e essa relação com a gestalt terapia, né? Então é bem interessante a gente parar para analisar o livro. Bom, dando sequência, agora tem o subtópico 6, Filosofias da Reforma da Linguagem. Da epidemia moderna de instituições sociais simbólicas em lugar de comunidades e a verbalização em lugar da experiência, houve numerosas tentativas de reformar a linguagem por meio da análise retórica e da análise lógica. Os motivos retóricos subjacentes de quem fala são trazidos à tona, e por meio da crítica empírica, os estereótipos e abstrações vazias são medidos e reduzidos às suas proporções, de acordo com o padrão de coisas e comportamentos concretos. Para nossos propósitos, podemos resumir essas filosofias da linguagem adequada em empíricas, operacionais e instrumentais. A linguagem empírica reduz o emprego adequado das palavras a signos para perceptos ou fenômenos observáveis, ou para objetos facilmente manipuláveis e comportamentos simples. Atribui-se geralmente maior grau de concretude a objetos físicos inanimados, mas isto é um preconceito metafísico. Auguste Comte, por exemplo, considerava que as relações sociais e as instituições forneciam os protocolos mais concretos. As palavras coisas são em seguida sintetizadas por meio de uma lógica simples de combinação. As linguagens operacionais e instrumentais dão ênfase primordial à manipulação das coisas, em lugar de dar ênfase às próprias coisas. Isso fornece ao menos uma unidade sensório-motora como sendo básica. As linguagens instrumentais exigem que as unidades básicas incluam também os objetivos em vista e, portanto, os motivos e as atitudes retóricas da fala. Há, assim, uma série cada vez mais inclusiva dos fatores de contato. Contudo, nenhuma linguagem analítica semelhante pode alcançar a própria fala plena de contato, porque esta é parcialmente criadora da realidade, e o uso criativo das palavras destrói plasticamente e remodela as palavras. Nenhuma lista básica de palavras pode ser dada só a partir das coisas, do comportamento não verbal ou dos objetivos em vista. O contato envolve orientação, manipulação e sentimento. E o sentimento é dado verbalmente, em especial no ritmo, na entonação e na escolha e distorção das palavras e da sintaxe. As normas e protocolos da boa fala não podem ser analisados em termos de simples coisas concretas e instintos. Estes não são suficientemente concretos. São dados em estruturas todos concretas e muitas vezes muito complicadas. Expressando isso claramente, a reforma linguística, a cura dos símbolos e verbalizações vazias, só é possível pela aprendizagem da estrutura da poesia e das letras humanas. E, finalmente, pela produção de poesia e tornando poética a fala comum. Alguém quer falar desse primeiro pedaço aqui? Sobre o que está sendo explorado? Me parece que aqui ele fala dos sentidos que são dados na concretude das coisas, né? E o que a gente vê na Gestalt terapia é que a gente explora, por mais que seja uma cadeira, mas o que essa cadeira representa, né? Qual que é o sentimento que ela te traz? O que é que tem por trás da história dessa cadeira para você? Qual que é o sentido que você dá?
Então, assim, para além do sentido próprio que tem aquela coisa específica, ainda existe algo que está ali, que é a relação que você tem com aquele objeto, com aquela coisa, com aquela pessoa, né? A relação que se estabelece naquele... frente àquilo que está sendo descrito. E muito mais do que descrever, só descrever, não dá o sentido exato daquilo, porque o que ele fala aqui é que tudo precisa de... É necessária a manipulação, é necessário o sentimento, é necessário estar ali naquele momento. Né? Então, muito mais do que descrever aquilo que está acontecendo, a gente tá presente naquele momento, a gente conseguir estar inteiro e awareness naquilo que está sendo observado, naquele momento que está sendo observado também. O assunto tem uma importância filosófica que vai muito além da reforma linguística. Há uma busca contínua, precisamente entre os empiricistas e instrumentalistas, por uma ética naturalista, que não implique nenhuma norma fora dos processos em andamento. Contudo, se os critérios de linguagem correta são escolhidos de maneira tal que os aspectos criativos e plenos de sentimento da fala nada emprestam ao significado, são meramente subjetivos, então nenhuma ética semelhante será possível em princípio, porque nenhuma avaliação convida ao consentimento baseado em razões lógicas. Por outro lado, uma vez que se entenda, como deveria ser óbvio, que os sentimentos não são impulsos isolados, mas evidência estruturada de realidade, isto é, da interação do campo, organismo-ambiente, da qual não há outra evidência direta, a não ser o sentimento. E, além disso, que um empreendimento criativo complicado é uma evidência mais forte ainda de realidade. Então, as regras da linguagem poderão ser elaboradas de tal modo que toda fala plena de contato seja significativa. Então, a avaliação poderá ser fundamentada logicamente. Diga, Maria. Não, você já passou para frente, é só para que a gente pudesse deixar claro o quanto que vai para além, né, das normas, né, da comunicação, e que impõe sempre a preocupação de estar atento ao ritmo, à entonação, ao entusiasmo, né, que é ocorrido na troca entre o terapeuta e o nosso cliente, né, que é de suma importância, porque ali a gente consegue sinalizar, certo? Pelo fenômeno que está ocorrendo, tá? A dificuldade de manipulação, certo? Seja da questão da verborreia, né, como foi dito aqui, e a verdade, né, tá certo? Então, o ritmo que eu gostaria de acentuar é bastante importante. Quem nunca viu num atendimento, né, a pessoa falar algo que você claramente percebe que aquilo não tem um cunho de verdade sob. Daí a importância de dizer, eu não sinto nessa tua fala ou nessa expressão do que está sendo dito, porque nós nos comunicamos, não é mesmo? Falamos o mesmo idioma, tá certo, né? Aparentemente é essa a nossa situação, tá certo? Estamos no mesmo país, né? Porém, eu não sinto o que você está dizendo. Como é isso? Então, eu acho que essa é uma riqueza que a nossa prática traz, e o livro está acentuando aqui, nessa parte, tá certo? A diferença de outras práticas, né? Outra abordagem. Eu não quero, não posso precisar a questão da psicanálise, porque não a conheço a fundo, porque nunca tive interesse, né? Mas tenho certeza que a nossa, né, nesse sentido, né, ela vai para além da fala e da comunicação, mostrando possibilidades da gente sinalizar para o nosso cliente que aquela fala pode, entre aspas, e é ele o autor de si mesmo, do seu crescimento, tá certo? Perceber se ele está sendo autêntico ou não naquela expressão que está ocorrendo, né? Então, só acentuar a importância da entonação, do ritmo, né? Se condiz
com a fala autêntica, né? Só isso. E a ideia da fala poética, né, ela traz, então, uma possibilidade muito maior dentro do setting terapêutico, que é uma pessoa que chega com o diagnóstico, eu tenho ansiedade, né, que é muito comum as pessoas falarem, eu tenho ansiedade, tenho transtorno de ansiedade. Tá, mas o que é isso para você? Trabalhar a partir do que ela sente, né, do que ela experiencia como ansiedade, como isso está relacionado com a vida dela, como que é para ela ter isso, como que é para ela viver com essa ansiedade no nível que está. Né? Então, assim, a gente consegue explorar o sentido que aquilo tem para aquela pessoa. Porque por mais que a gente entenda, né, vamos pensar a partir do sentido concreto, que a ansiedade é algo que todo mundo tem em níveis variados, né, uns com um grau mais intenso, outros com um grau menos intenso, mas que é inerente ao ser humano que tem a ansiedade, até porque isso é uma forma de prevenção, né, aos perigos do cotidiano. Mas é uma questão exploratória mesmo, né? Da gente tentar entender o que está por trás daquilo que está sendo dito e qual que é o sentido que aquela pessoa dá para aquela fala que ela está formulando ali também. Mário, quer falar? Não, aí é o ponto de vista do paciente, né? Também a gente incorpora isso para o ponto de vista também do terapeuta, né? A fala poética a partir do terapeuta, porque é ele se, de certa forma, fazer aquela suspensão, né, clássica, e não é ele então tá lugar de saber, não é ele que vai descobrir o que está ali, o significado daquilo. O fenômeno aparece, né? Ele não é dado ele não é dado pelo terapeuta, né? Ele aparece na relação, inclusive, né? Ali que dá sentido àquela experiência. Então, é interessante, a fala poética é isso, que ela convoca você à descoberta constante. Então, a fala poética, como na poesia, é sempre uma eterna descoberta. A questão de nomear através de uma sintaxe, de um a priori, na fala poética, de certa forma, isso é colocado em segundo plano, né? E a fala poética é justamente esse convite à criatividade, esse convite à espontaneidade, esse convite à autenticidade da experiência, da troca, né? E é uma coisa nem muito comum, né? Que quase sempre somos convocados em algum momento a lançar determinadas hipóteses. E a partir dessa hipótese nos faz, de certa forma, reduzir a possibilidade de percepção do que está ali. Por isso que, inclusive, a ideia de você colocar em curso a ideia do estudo sobre fronteira de contato, até isso é um pouco cuidadoso, porque quando você coloca em curso a ideia de uma compreensão diagnóstica, você já está partindo de um pressuposto de que você sabe algo, né, a respeito daquilo que está acontecendo na situação terapêutica. E aí, a grande ideia de você ter uma compreensão diagnóstica assertiva é justamente você saber o ponto e o momento e a situação terapêutica que isso é interessante fazer. Que, de repente, você pode achar que é suficiente já, e aí, a partir de informações, de certa forma, empobrecidas e menores, você chega a determinadas conclusões e o caminho terapêutico vai para um ponto que exatamente não é aquele ponto que é a questão da situação terapêutica da relação ali que está estabelecida. E aí é que está um dos grandes pontos. Por isso, inclusive, que a gestoterapia tem essas certas reticências em fazer diagnóstico, por exemplo, né? Porque a situação terapêutica ela é sempre reveladora, né? É dinâmica, constante
e sempre crescente e sempre transformadora. Então, por isso que quando a gente vai fazer um relatório, sempre é colocar naquele momento, né, é bom a gente se colocar. Quando a gente trabalha em CAPES, como eu já trabalhei, e trabalha com o ponto de vista de abordagem, no meu caso, a Gestalt, é sempre na relação, no relatório, no parecer, é sempre interessante você colocar assim, no momento, né, o cliente, o consulente, apresenta tais tal, que podem ser, né, aproximados a tal. Sempre esse destaque de temporalidade, né, de transitoriedade, para não dar ideia daquela coisa que é, né? Então, são esses cuidados do ponto de vista do terapeuta, né? Que a fala poética que povoe, né, o sentido de caminho, né, de método. A fala poética como método, né? A fala, ela, além de ser um método, ela também é um fazer, um ato, um modo de fazer, mas também é um método, um caminho, um pressuposto de ponto de partida. Em outras palavras, partir sempre do zero, né? Então, o ponto de partida do terapeuta é sempre a partir do ponto zero. Ele sai do ponto zero e chega sempre ao ponto zero. Né? Boa, Mário. Obrigada por compartilhar aí com a gente. E é bem essa ideia, né, da poesia, e eles fazem questão de citar aqui, né, são vários subtópicos aqui falando sobre essa questão do quanto que é importante a gente estar aberto ao sentido que vai surgir do fenômeno que vai aparecer, né, de como que vai ser isso, de como que ele vai se desvelar, porque é uma oportunidade que tem ali. Quando a gente já chega com uma métrica, com algo de algum quadro, a gente acaba podando a possibilidade de olhar para aquilo de uma forma total, né? Então, a gente já olha com um olhar enviesado. Então, é interessante a gente olhar nessa perspectiva de estar ali diante daquilo e atento ao que for surgir naquele momento, né? Mais alguém quer falar? Não? Tá bom. Capítulo 8, então, agora. O antissocial e a agressão. Subtópico 1, social e antissocial. Esforçamo-nos para mostrar que no organismo, antes que se possa denominá-lo de algum modo uma personalidade, e na formação da personalidade, os fatores sociais são essenciais. Vou ler de novo, porque ficou confuso. Esforçamo-nos para mostrar que no organismo, antes que se possa denominá-lo de algum modo uma personalidade, e na formação da personalidade, os fatores sociais são essenciais. Então, assim, ele está falando que no organismo e na formação da personalidade, os fatores sociais são essenciais. Vamos considerar agora, pelo espaço de 1 ou 2 capítulos, a sociedade no seu sentido mais comum, isto é, as relações e instituições das pessoas. É nesse sentido que podemos falar de um conflito entre o indivíduo e a sociedade e denominar determinado comportamento de antissocial. Nesse sentido, também devemos certamente denominar certos costumes e instituições da sociedade de antipessoais. A natureza social subjacente do organismo e a personalidade em formação, cuidados e dependência, comunicação, imitação e aprendizado, escolhas amorosas e companheirismo, paixões de simpatia e antipatia, auxílio mútuo e determinadas rivalidades. Tudo isso é extremamente conservativo e reprimível, mas ineradicável. E não tem sentido pensar em um organismo que possui instintos que são antissociais, opostos à sua natureza social, porque isso seria uma contradição interior conservada, e não seria mantida. Contudo, mais exatamente, existem dificuldades de desenvolvimento pessoal, de crescimento, de realização da totalidade de nossa natureza.
A sociedade de pessoas, porém, é em grande medida um artefato, como as próprias personalidades verbais. Modifica-se continuamente em cada detalhe. Na realidade, iniciar mudanças sociais, criar artefatos institucionais, provavelmente faz parte da natureza social conservativa subjacente, reprimida em qualquer sociedade que escolhamos levar em consideração. Nesse sentido, um comportamento pessoal é significativamente antissocial se tender a destruir algo dos costumes, instituições ou personalidade vigentes na época e no lugar. Na terapia, temos de supor que um comportamento delinquente que contradiz a natureza social de uma pessoa é alterável e que os seus aspectos delinquentes desvanecerão com uma integração maior. No entanto, com relação a um comportamento delinquente que é meramente antissocial e contradiz o artefato social, existe sempre a dúvida de se, com uma integração maior, ele não se tornará talvez mais pronunciado e a pessoa tentará mais energicamente não se ajustar à sociedade, mas ajustar a sociedade a si própria. Alguém quer falar sobre? Oi. Então, assim, para a Gestalt terapia, quer dizer que não existe a condição antissocial como condição fixa. Seria um problema de crescimento, assim, um obstáculo no crescimento. Eu acredito que o que eles estão falando aqui, né, chamando de antissocial, seria isso, que existe uma determinada sociedade, existem alguns costumes, alguns comportamentos que são habituais, e a pessoa considerada antissocial vai ser algo específico daquele conjunto de valores que está sendo compartilhado ali. Né? Então, é antissocial porque não compartilha disso, dessas coisas que estão sendo trazidas, disso que a gente pactua dentro da sociedade, que é o apropriado. Então, o que é esse antissocial? Eles exploram aqui. De certa forma, o que eu percebi que explora também é no sentido de, será que a integração dessa pessoa, já que ela é uma pessoa única e a sociedade tem as suas questões também, será que ela vai caminhar para a integração no sentido de se apropriar aquilo que está sendo dito na sociedade e compartilhado na sociedade, ou de se desvencilhar disso? Né? Porque a gente entende que a integração é também você encontrar a própria verdade, né? Tentar explorar o máximo daquilo que faz sentido para você. E se aquela sociedade tá adoecida, né? De certa forma, você já não pactua e você se depara com isso dentro da integração, então você vai se desvencilhar, vai ser mais antissocial. A ideia que eu tive foi essa, lendo. Se alguém quiser falar alguma coisa, acho que vai ser legal para o debate a gente tentar explorar isso, porque é algo que é claro dentro da Gestalt terapia, né? A ideia de encontro, eu acredito que a Gestalt tem uma visão política a respeito disso também, no sentido de olhar para o todo e questionar mesmo aquilo que está sendo dito dentro da sociedade. Não, mas será que todo mundo está falando que esse é o melhor caminho, mas será que é o melhor caminho para mim? Como que está isso? Então, assim, eu acho que tem muito espaço para ser debatido isso dentro da Gestalt terapia, e eu acredito que vá por esse lado, sim. Né, por mais que a sociedade considere isso como antissocial, talvez esse seja o caminho da integração daquela pessoa que está ali, né, no processo terapêutico.
que Bruno levantou aí a questão se isso é problemático, né? Essa questão desse antissocial, essa referência aqui, até desse momento aqui, que o Bruno se referiu aqui, se esse é um antissocial, é uma questão problemática tal. Esse ponto da leitura que ele apresenta, logo aqui no início, ele fala assim, olha, vamos falar agora sobre o senso comum da sociedade, né? Então, assim, dentro desse senso comum, aqui é um introdutório, né? E no decorrer aqui, ele vai desenvolver outras questões. No introdutório aqui, ele fala desse senso comum do social. A partir da ideia dessa ideia do que é ser social, você assumir um comportamento pessoal é ser social. Por exemplo, você tem uma visão plena uma plena de interesse, uma fala poética rica, vigorosa, é ser antissocial. Porque você assume um comportamento pessoal. E dentro dessa estrutura do senso até aqui, você assumir essa matiz, você assume a ideia de ser antissocial, porque você pensa diferente do que a sociedade preconiza. Então, nesse momento da leitura, o que ele está falando aqui é sobre isso. É de que, por exemplo, você pensar e se comportar diferente. Você, por exemplo, Natal. Vamos colocar numa data aqui comemorativa. Natal. Tem todo um rito, né? Então, se você, de repente, falar assim, não, o Natal, para mim, não tem o menor sentido. Eu não gosto de Natal por isso e por isso. Você está sendo antissocial, mas você está assumindo um comportamento pessoal. Então, para resumir, para ficar mais simples, do ponto de vista prático, é isso aqui que ele está falando, né? E falar que, né, vamos para frente, né? Mas para frente ele vai trabalhar justamente essa questão do que entre esse comportamento aqui delinquente que ele fala, que em outro livro ele fala sobre o comportamento criminoso, delinquente e o comportamento neurótico, que são dois polos, né? Por exemplo, o ladrão, o delinquente, ele age de acordo com as suas inclinações pessoais, em contradição a uma legislação maior, né? uma ordem social, e o neurótico, ele busca sempre se ajustar a um processo social de forma compulsiva, né? E aí, por isso a neurose. Então, o que ele já começou a introduzir aqui é a questão da integração, né? Como solução para essas situações aqui, né? Então, ele está falando mais ou menos isso. E, inclusive, você operar e compreender como que funciona um campo, o indivíduo, como é que está imerso o indivíduo no campo, né? Ele vai trabalhar aqui. Aqui entra bem a discussão entre o indivíduo e a sociedade, né? Como eu me localizo na sociedade, como eu me localizo como indivíduo, né? Então, o que é meu dentro da sociedade e o que é social. Então, essas coisas, uma forma de você se localizar enquanto pessoa. Kurt-Lewin traz na discussão sobre campo, ele traz justamente também essa discussão sobre sociedade e indivíduo, como o indivíduo se localiza socialmente, como ele se identifica como pessoa, né? Então, ele também traz essa discussão, que é uma discussão também, aqui também é uma certa discussão de campo, né? Discutir o que é o campo e como você está localizado dentro do campo, no processo de campo, né? Até o momento, né? De forma temporária, é isso aqui. Uhum. É bem interessante sua fala, Mário. Vamos pensar que realmente, né, é um ato de coragem você sair desse padrão que é massificado e você agir a partir dos próprios valores, daquilo que você acredita, daquilo que é pessoal, né, daquilo que você está sentindo, que é o certo, que é a sua verdade. Então, você sai um pouco dessa lógica de um padrão que é repetido neuroticamente, e você age de forma autêntica no mundo, né? Isso é um ato de coragem também dentro da sociedade que a gente vive, então é interessante a gente pensar nessa situação que você trouxe também. Acredito que não vai render muito a gente esticar
e falar de outros agora, porque a gente já está quase finalizando, mas acho que a gente pode explorar isso. Acho que alguém abriu o áudio, fique à vontade para Oi, falar. oi, Lara. Oi, Oi, bom dia a Lúcia. todos. Então, assim, eu acho bem interessante, sabe, essa discussão, né, cultural de adaptação a essa cultura, esse modelo que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que a sociedade está vivendo um processo de grande sofrimento, muito em função, né, dessa adaptação a esse modelo tão perverso, sabe? A um modelo que o indivíduo não é respeitado, né? Totalmente equivocado, onde um adolescente é empurrado para a miséria, né? As questões políticas, o Estado não dá o menor apoio e você acaba sendo, né, como adolescente, como jovem que vive na miséria, que vive no modelo perverso, você acaba entrando no crime, sabe? E você já é taxado como um criminoso e pronto, entende? Não tem um modelo de assistência, de recuperação. Então, assim, por isso que a sociedade está doente, né? Por isso que a demanda está tão grande na psicologia, porque eu acho que a gente está vivendo um momento tão complicado, sabe, na nossa sociedade, onde o Estado está totalmente falido, né? O Estado, as facções estão tomando conta, né? Com mais poder, sabe? E as pessoas estão adoecendo. Um modelo onde a justiça é totalmente equivocada, sabe? Onde, gente, assim, e as pessoas estão vivendo como zumbi, porque as pessoas não conseguem ultrapassar, é, de ter uma visão mais ampla, né, de funcionamento dessa sociedade. É tanto que os poetas, os artistas, que são pessoas mais sensíveis, né, os escritores, os poetas, que são mais sensíveis, que conseguem ter uma visão mais ampla, né, eles sofrem muito, porque é muito difícil, sabe, é, você está em conluio com essa sociedade que está aí, né? Com esse modelo competitivo, onde você, para ter algo, você tem que tirar algo do outro. Não é uma sociedade cooperativa, entende? E os jovens, eu acho que os jovens, é muito difícil, sabe? Você olhar para isso e falar, pô, que sociedade é essa? Sabe? Então, assim, eu queria colocar isso, porque isso é uma coisa que me traz muito questionamento, sabe? É tanto que hoje, assim, a quantidade de ecovilas, né, das pessoas querendo viver, tentando viver de uma forma diferente, entende? Né? Não tá fácil, eu acho que tá. é, Olha, você tem que ter muita estrutura, sabe? E principalmente os adolescentes, eu vejo, sabe? Eu acho que não é fácil, sabe? Então é isso que eu queria colocar. Obrigada por compartilhar, Lúcia. Alisson. Eu acho que essa parte, essa visão da Gestalt de terapia, né, sobre o olhar para o, aqui também a gente está falando social e do todo, nesse trecho que a gente leu aqui, eu acho que ela fica clara em dois pontos. Quando ele fala, né, que ele, no início mesmo do trecho, ele fala que vai falar sobre o organismo antes que se possa denominar de alguma forma como uma personalidade, ou de formação de personalidade. E mais à frente ele fala, né, que não tem sentido pensar em um organismo que possui instintos que são antissociais. Então, acho que ele está dizendo muito mais em um estágio muito primitivo do desenvolvimento, justamente mostrando para a gente que o que é denominado antissocial, ele é algo que é produzido socialmente. Não se dá para ver isso como algo, como até o colega Bruno falou, né, na pergunta dele, se não me engano, ele usou a palavra fixo, assim, como algo que está parado, e ele já nasceu como um modelo antissocial, e a sociedade não tem nada a ver com isso. Eu acho que ele está chamando a atenção justamente para esse ponto, de que não surge simplesmente do nada, né? Que nós temos sim uma participação no que é taxado como antissocial, né? Que é produzido. Era isso. Uhum. Camille?
Sim, eu achei muito interessante, né, esse trecho, até o colega colocou, que nós temos essa participação em sociedade, nós temos uma participação social, né? A minha primeira formação, eu sou assistente social e agora eu estou fazendo psicologia, estou finalizando o curso, e aí eu cheguei a trabalhar em várias instituições. E o quanto a percepção é que existem políticas públicas, sim, mas até que ponto essas políticas públicas elas chegam a essa população? Até que ponto se tem uma efetivação dessas políticas? E, além disso, a nossa participação enquanto sociedade, a gente às vezes coloca para o Estado, claro, o Estado ele tem ele tem a participação dele enquanto fomentador de políticas, enquanto executor, de avaliador de políticas públicas também, né? Que é a execução, a avaliação e tal. Mas nós, enquanto sociedade, a gente se anula aí por muitas vezes, né? E aí coloca para o Estado para que ele, de fato, tenha toda essa responsabilidade em si. Então, a gente começar a discutir, eu acho muito interessante essa parte, porque ela dá também um aspecto mais macro para a gente, né? Um olhar mais amplo. Isso eu acho bem importante dentro da psicologia, dentro da gestalt terapia em si. Obrigada. De nada, Camille. E esse ponto que você falou aí, Camila, é fundamental, porque hoje em dia, ainda assim, depois de todos esses anos, a gestalterapia ainda atua de uma forma um pouco reduzida em relação a essa questão macro, né, que Camila trouxe aí. Tem alguns autores que já buscam falar um pouco mais sobre essa questão do sentido macro, né? E Ponciano traz agora a questão da visão ecológica, né? Que é justamente essa discussão de Kurt-Lewin, que é uma questão técnica que eu estou falando aqui, mas que ele traz sobre a questão do meio, do espaço vital, o meio psicológico, e o espaço não psicológico, que é o meio físico e fisiológico. E justamente está inserido aí os processos sociais, né? E que na linguagem de hoje, você não traz com essa questão da visão ecológica, que você inclui no processo de compreensão de sistemas, compreensão de situações, de experiências, outros artefatos, além da questão anterior, que era mais própria só aos indivíduos, mas sobre as questões das determinações sociais, dos determinantes sociais, né? Como as coisas estão estruturadas. Tem um autor que eu gosto, que eu estou fazendo uma leitura, que ele já propõe essa discussão, que é esse livro aqui, ó. É um livro recente que fala sobre gestalterapia e sociedade. Quem quiser se interessar por uma discussão mais ampla sobre a questão da gestalterapia e sociedade, aqui ele já traz, ele fala sobre a questão da discussão da gestalterapia do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista de uma visão mais macro, né? A discussão de campo, ele traz uma perspectiva de discussão de campo mais ampla, né? Para o campo, a sociedade e o indivíduo. Então, ele amplia um pouco as discussões sobre a questão da gestalterapia e, de certa forma, aqui, Pel já de certa forma, rabisca, né? Esse interesse, né? Por essas questões. Na verdade, quando eu coloco, né, o Estado, foi apenas uma citação, sabe? Mas lógico que nós todos somos responsáveis, né? Todos nós somos, né, um ser social. Mas é por isso que eu acredito tanto em trabalhos em grupos, sabe? Em mandalas, em trabalhos sociais, entende? Porque, assim, né, quando eu falo, eu não dá para falar de tudo, né? Aqui o tempo é curto, a gente tem outras pessoas que querem falar, mas eu acho que todos nós somos responsáveis, sabe? Tudo, não é só o Estado. Eu acho que o Estado é importante, mas a forma que o nosso Estado funciona é muito perversa, entendeu? E é muito ausente, entende? Mas eu acho que nós somos responsáveis. Todos nós, sabe? Eu acho que tem muitas questões aí para serem discutidas, né? E eu acho maravilhoso a gente estar podendo falar sobre essas questões, sabe? Sobre o macro, sabe? E eu acredito muito no trabalho em mandalas, entende?
onde a gente, né, a gente vai colocando as questões democraticamente, sabe? Onde todos, né, são respeitados. É isso. É isso, queridos. Pessoal, acho que finalizamos por aqui hoje mais um encontro. Agradeço todo mundo que compartilhou. Realmente, essa vai ser uma discussão que, assim, precisaria de umas 2, 3 horas para a gente conseguir discutir, explorar tudo que precisa explorar, né? Ou mais, na verdade. Né? São diversos encontros, mas é interessante a gente ter realmente esse espaço para poder falar sobre isso, né, sobre as questões macro, que a gente vê dentro da clínica uma parcela, né, mas em outras possibilidades, outras políticas públicas, né, então, de uma forma geral, a gente consegue ter outras informações, a gente consegue ter uma visão mais ampla do que é que acontece nesse campo relacional. Então, explorar isso vai ser muito interessante, dessa ideia do antissocial, todas essas ideias que a gente está olhando para elas agora, né? Acho que vai ser interessante de ser explorado, sim. Diga, Elizabeth. Olá, colegas. Aproveitando a fala do Mário, né, quando ele fala do poema, eu lembrei agora de Tiago de Mello, né, que faleceu semana passada, naquele Estatuto do Homem, né, e ele a poesia nos faz esse convite, né, de assumir esse lugar, né, de abraçar as nossas causas. Foi isso que eu lembrei agora. É isso que eu queria compartilhar com vocês. É isso. É aquela coisa para assim, abraça a árvore. Né? Depois você está assim, você fica lá até abraçar a árvore. Aí você quer dar um grito na rua e você fica constrangido, né? De que as pessoas vão julgar você. Essa questão do antissocial é muito por isso também. Há coisas que são inesperadas. Aquela coisa que você vai fazer. De repente você está na rua, quer entrar de roupa na praia e tomar um banho. E as pessoas falam, nossa, que atitude é essa? Você está louco? Eu me lembro que na literatura, só para finalizar, desculpa, Clara, mas tem um livro chamado, lá nos séculos atrás, de Erasmo de Roterdão, não sei se você já ouviu falar, tem um livro chamado Elogio à Loucura. Ele cria um personagem para falar verdades sobre o tempo dele, que é só o personagem louco que pode pronunciar a verdade. Para separar a verdade é necessário ser louco. Então, e aí a gente pode trazendo hoje para o nosso século XXI, né? A gente pode pensar algo bem presente nisso, né? Então, tomar essas atitudes assim é como assumir um comportamento de loucura. Né? Então, e aí a gente discute também outras questões. Né? Então, é uma coisa muito rica, mas vamos seguir aqui, no decorrer a gente vai vendo outras questões. Elizabeth, quer falar mais? Diga, Mário? Lúcia. Oi, não, Mário, eu queria te pedir a gentileza de colocar o nome do livro no grupo, por favor. Qual? Esse do Gestoterapia e Sociedade? Da Sociedade, Gestoterapia e Sociedade. Eu vou botar, esse nome? Gestoterapia e Sociedade. Ok. Obrigada. Perfeito, pessoal. Então, a gente finaliza hoje mais um grupo de estudos. Se vocês quiserem continuar o debate, a discussão, né, as explorações ali no grupo do Telegram, vocês fiquem à vontade. Eu acho que é algo que é muito importante ser discutido mesmo, e é muito bom a gente ter esse lugarzinho, né, para falar sobre questões tão imprescindíveis assim para a sociedade, para a gente, para a nossa prática clínica, para a nossa vida pessoal mesmo, né, para tudo, de uma suma importância. Mas agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente, as pessoas que também vão ouvir isso depois. A gente se vê, então, na próxima semana com o livro de Yontes, tá bem? Agradeço a todo mundo e até lá. Ótima semana para todos. Bom dia, ótima semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita gratidão, Lara, por disponibilizar esse tempo. Tchau, tchau. Muita gratidão, Lara, por disponibilizar esse tempo. Muita gratidão, Lara, por disponibilizar esse tempo. Muita gratidão, Lara, por disponibilizar esse tempo. Muita gratidão, Lara, por disponibilizar esse tempo.
Obrigada. Nada. Tchau, tchau.